plena floresta selvagem da Amazônia, banhada por afluentes do maior rio do mundo, o verdadeiro perigo pode não estar na profundeza das águas ou entre as árvores, mas um pouco acima deles. Meu nome é Fred Moss, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Ilha de Colares, Amazônia Paraense, palco de um dos mais espetaculares eventos ufológicos da história. Feixes de luz que sugavam o sangue da comunidade ribeirinha no início dos anos 70. Uma operação militar secreta responsável por incríveis registros de um ataque extraterrestre jamais visto em nosso planeta. Young poet lay drunk on a barroom floor, having drunk so much he could not drink anymore. Yes, a terrible vision that roiled in his brain. Irei contar um fato que realmente aconteceu. No famoso chupa-chupa, que em Colares apareceu. Chamaram de chupa-chupa porque vinha em velocidade, sugando o sangue das pessoas que moravam na cidade. No silêncio da madrugada, o fenômeno era o tal. Ora aparecia na cidade, depois na zona rural. Aqui no centro de Colares, e a cidade ela é bem pequenininha, mas tem muitas coisas interessantes para se ver. Ó, como isso aqui, ó, muito legal, e é uma barbearia. Vamos lá, dá uma paradinha aqui. Tudo bem? Como é que tá? Prazer, Frederico. Me diz uma coisa, é tu que faz essas esculturas? Eu que faço todas essas obras por Colares, tudinho eu que faço na cidade. Isso. A minha inspiração foi mais sobre a Operação Prato, né, que veio aqui em Colares, daí nos anos 70, então eu tive essa ideia, né, transformar a minha barbearia numa imagem melhor, né, os ETs, né? Sim, eles jogam futebol, eles têm naves. Né? As pessoas gostam, sabe, chego aqui, corto o cabelo, tiro foto, né, e é bom. Então, olha, preciso dar uma paradinha na minha barba. Vamos lá? Então tá, vamos lá. Aí. Tá grande a coisa. Pode entrar. Me dá uma dica. Tu conhece alguém que foi atacado pelo chupa-chupa? Olha, eu conheço um amigo meu, o senhor Newton. Ele foi chupado, né, pelo chupa-chupa. Meu esposo, na época namorado, chegou em Mocajatuba desesperado, dizendo que na cidade estava aparecendo um objeto não identificado. Então falei para ele, aqui a mesma situação. À noite acendemos fogueira, para ficar de prontidão. Chegando à madrugada, ele veio para assustar, procurando meu esposo e não pôde se livrar. De todos os atingidos, é um dos sobreviventes. E se chama Newton Cardoso, mais conhecido por Tenente. Naquele tempo eu estava namorando com ela. Eu cheguei lá umas 9 horas da noite. E ela me perguntou assim, o que foi que tu vieste fazer? Eu digo, rapaz, olha, eu vim atrás de ti porque está ocorrendo um fato em Colares e a gente não sabe o que é.
Aí eu disse assim para ela, poxa, eu quero dormir. Quero dormir, que eu estou muito cansado. Aí ela disse assim, olha, eu vou armar a tua rede. Tá bom. Quando eu vi, eu estava dormindo, estava num bom sono, eu vi aquele negócio, sabe? Aquele negócio veio assim me aquecendo, sabe? Me aquecendo assim, desse lado aqui do meu pescoço, né? Veio me aquecendo. Você sabe como a gente pega num fio de eletricidade e dá aquele choque? Sim. Aquilo ali me deu umas 3 sugadas desse lado assim. E aquilo rápido, sabe? Eu comecei a fazer movimento, sabe? Movimento na rede pedindo socorro para ela que me ajudasse. Deitado em uma rede, ele veio lhe chupar, atingindo seu pescoço, que não podia falar. Quando vê desmaiado, comecei a gritar, chamando a Dona Mita, a enfermeira do lugar. Aí ela pegou, começou a gritar, Dona Mita, vem aqui, me acuda, pelo amor de Deus. Eu ouvia malmente aquilo ali, sabe? Ela tá gritando. É que quando eu vi assim, né, me deu um salto, aí fiquei sentado na rede. Aí eu acordei a casa cheia de gente lá, sabe? Eu digo, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Ela disse assim, olha, foi o chupa-chupa que te chupou, sabe? Eu digo, rapaz, nem me fala um negócio desse. Depois do acontecimento, ficou traumatizado. Dormia embaixo da mesa, com medo de ser chupado. Eu dormia debaixo de um balcão, com medo, né? Com medo, né? O pânico foi imenso aqui na cidade. Turistas chegam em Colares e começam a perguntar onde mora seu Newton, e queremos entrevistar. Aí ficou a marca desse lado aqui. Ficou uma marca. Ficou uma marca, uma roda aqui e um furo aqui dentro. Né? E sendo religiosa, foi difícil acreditar. Aconteceu na minha casa, acho bom recitar. A poesia do chupa-chupa, para ninguém duvidar. Sou poetisa Normalina, da Praia do Maitá. Vitório Peré, um estudioso da ufologia na metade dos anos 70, não podia sonhar que a sua viagem à capital paraense, na companhia do velho amigo General Uchoa, lhe renderia um convite para acompanhar de perto a mais controversa operação militar do país. Essas luzes, elas passaram a perseguir as pessoas. A perseguir as pessoas. E as pessoas chegavam a fugir através da floresta. Elas aproximavam de maneira assim, bastante sorrateira e chegavam realmente assim, muito próximo da vítima, né? E aí, quando ela chegava próxima, ela posicionava de onde partiria o foco e, em seguida, o emissor que lançava o feixe luminoso. E essas luzes causavam pânico, causavam terror, um medo. E um dos fatores que mais causava medo era justamente o fato dela não causar nenhum tipo de som, ela não produzia nenhum som. E como é que era essa marca, seu Newton? Não dava nem para me olhar. Para me olhar a marca. O pessoal que viu aí tinha a roda. Mas era uma roda? Era uma roda que tinha um furadinho. Tinha um furo. Aqui. Muitas pessoas foram atacadas e falavam que tiravam o sangue. Essas pessoas, na maioria mulheres, elas eram atingidas na região do hemitórax, né? Acima do seio esquerdo. E normalmente os homens eram atingidos na região próxima à veia jugular ou na virilha. E os pessoal já não dormiu, né? Aí depois a aeronáutica, ela soube em Belém, eles pegaram, vieram. Sim. A aeronáutica ela veio, ela trouxe as câmeras deles, né? Passaram uma semana aí localizando, não acharam nada. Havia toda uma curiosidade da Força Aérea Brasileira em cima desse fenômeno que era uma luz luminosa que atacava as pessoas, causava pânico, medo, trouxe o terror para a região. Minha atividade era exatamente segurança do Estado, tá? As coisas que envolviam comprometimento da segurança nacional. Havia uma série de relatos
de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Um deles disse, olha aqui, em cima. Nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças. Eu olhei e tinha um disco, um troço enorme, parado em cima da gente. Uma comunidade acuada de pescadores, insegura dentro de suas próprias casas, com medo das luzes que atravessavam as telhas para sugar o sangue das pessoas. Uma população que logo passou a se reunir debaixo de uma árvore gigantesca durante a noite, em volta de inúmeras fogueiras, armada e à espera do inimigo, que vinha do horizonte em sua direção, flutuando sobre as águas. Foi aqui embaixo dessa malmeira que o grupamento do Coronel Holanda escolheu para fazer uma das primeiras vigílias aqui em Colares. Depois eles resolveram se mudar aqui para frente, que eles tinham uma visão mais privilegiada ainda da região. A Operação Prato, ela teve início no dia 2 de setembro de 1977 e uma das principais funções da missão seria investigar uma luz luminosa que atacava a população de Colares, causava pânico, medo, trouxe o terror para a região. Havia toda uma curiosidade da Força Aérea Brasileira, então eles tinham que investigar a fundo o que estava provocando esse fenômeno, tinha que garantir a segurança da população. O prefeito de Colares, David Dias, mandou um documento, um ofício do comandante do primeiro comando, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores, eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar. Porque os fenômenos eram aéreos, estavam correndo no espaço aéreo brasileiro e cabia justamente à Força Aérea investigar. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante na época tinha interesse nisso e acreditava nisso. Por que, por exemplo, escolheram o Coronel Irangê Holanda para ser o comandante dessa operação? Porque o Holanda, ele tinha esse lado assim de curiosidade. Ele, tanto é que quando foi questionado pelo brigadeiro a respeito de se ele acreditava em disco voador, ele disse que sim. Em 77, eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe, o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Acredito. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. Ele era uma pessoa ao mesmo tempo cético. Ele acreditava, mas com o pé atrás, né? Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu a pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Esse grupo, ele era formado de um comandante, no caso o Holanda, sim, e mais 6 sargentos. Era um grupo pequeno, 7 com ele, né? E todos tinham formação meteorológica. Justamente porque os fenômenos, em alguns momentos, pareciam ser fenômenos meteorológicos. Minha primeira noite de vigília na ilha de Colares
foi solitária, ouvindo o barulho das pequenas ondas, esperando para desembarcar num lugar onde as vigílias da década de 70 marcaram a memória e as vidas dos militares da Operação Prato. Passei a noite toda em vigília. O coronel Holanda fazia isso, só que ele fazia isso lá no Farol. Ele chegava às 6 da tarde e saía de lá às 6 da manhã. Quem levava ele era o barqueiro, o seu Rosil, que é o mesmo barqueiro que eu estou esperando para me levar lá. Como é que tá o senhor? Tá, tudo bem. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá. Quando eles chegaram aqui, eles estabeleceram pelo menos 3 bases importantes em Colares. Certo. Sendo que havia um ponto que ele só foi estratégico a partir de um determinado momento, porque eles perceberam que de lá a visibilidade permitia um controle maior da região, do espaço aéreo da região. Foi justamente o Farol. Como é que eram os avistamentos? Agora eu quero que o senhor me conte como é que aconteciam as luzes, da onde é que elas vinham. As luzes, as 3 luzes, era amarela, era vermelha e alaranjada. Luzes que piscavam, era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luzes, mas vi luz, não sei o que é isso. Essas luzes, elas quase sempre surgiam como se fosse do nada. Algumas aproximavam a baixa altitude. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. E lá daqui da Baía do Sol, mais ou menos. Da Baía do Sol. Miranda, até aqui a ponta do Machadinha. Olha lá, veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. A forma de voar era uma coisa assim absolutamente incompreensível. Uma coisa que a própria física não consegue explicar. E os formatos, o senhor conseguia ver se era como se fosse um disco voador? Sem o visor, a gente enxergava só a luz. Agora, quando a gente olhava no visor, aí via o formato que tinha. Na minha mesa tinha uma lanterna, ela tinha uma tampa, um vidro fosco. Mas eu peguei um filme e coloquei ali. O objeto responsável pelos ataques, vamos dizer ataques entre aspas, sim, esses objetos tinham um único formato. Eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Cilíndrico, de aproximadamente 2 metros de diâmetro e 2 metros de altura. Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, estava procurando luz. O formato de pirâmide, piramidal. Da ponta do Machadinho, eles observaram movimentação de luzes também na área da Ilha de Mosqueiro. E indicaram, inclusive, um ponto específico, que foi a Baía do Sol. Próximo à Baía do Sol existia lá, e existe ainda, um coreto. Sim. Que ele fica numa área privilegiada, você consegue ver até a linha do horizonte, uma visibilidade fantástica. E foi lá que eles conseguiram fazer os melhores registros fotográficos. A young poet lay drunk on a barroom floor.
having drunk so much he could not drink anymore. Yes, terrible visions, they broiled in his brain. He dreamed he was riding on a hell-bound train. There was an engine with murderous blood, it was Dan. Em 1975, essa região era praticamente inabitada, era pura mata, né? O que estariam fazendo essas luzes aqui? No meu entender, elas vêm aqui em busca de informações genéticas, da memória genética dessas populações autóctones. Não foi difícil imaginar que ele estivesse coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Às vezes, dentro de uma multidão, 1 ou 2 ou 3 pessoas são escolhidas e atingidas, e muitas vezes essas pessoas não são atingidas uma única vez. Eu exigia com ele assim, pô, coronel, será que esse negócio vai prejudicar a gente? Ele disse, não vai prejudicar não. Eu não sei o que essa luz com alta energia, o que ela podia fazer, se ela podia transportar esse material também, tá? Mas pensei que ele estivesse coletando material para se defender. Quanto tempo durou a Operação Prato e por que ela terminou? A Operação Prato ela durou de setembro a dezembro de 77. Perguntei ao Holanda, eu digo, Holanda, você acha que foi o quê que interrompeu a missão? Aí ele disse, olha, peraí, eu tenho a suspeita que eu fui substituído e a missão foi interrompida a partir do momento em que eu me dirigi ao brigadeiro Protásio, informando para ele de um contato que nós tivemos com um dos ocupantes de uma nave. Ele veio lá em casa, o coronel Holanda. Sim. Ele veio, né? E ele trouxe um radinho assim, e veio mais outra pessoa com ele. Meio se desesperou uma noite, que até murrar a câmara lá, que bravo. Porque os camaradas, ele ligava, né? Falava, mas ele não entendia o que eles diziam de lá. Sim. Eu falo 7 idiomas, parece que ele falou para mim, e nenhum desses eu entendo. Uma grande parte desses documentos está no Arquivo Nacional de Brasília. Exatamente. Só faltaram os filmes, né? Faltaram os filmes e ainda algumas fotografias. Fotos também. Fotografias, inclusive, muito importantes. Os 4 filmes que foram feitos, 1 era do Ministério da Aeronáutica, 3 eram meus. Os 4 foram do Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Perê, a gente está aqui nessa praia cheia de mistérios, né? Cheia de histórias, que é a Praia do Machadinho. Me conta algumas que aconteceram contigo aqui. Olha, aqui houve um determinado período em que uma única nave foi observada durante vários dias seguidos. E essa única nave era uma nave gigantesca, era uma nave-mãe, em que os militares diziam que de dentro dela saíam esferas luminosas. E eles filmaram e fotografaram. Infelizmente, essa é uma das fotos que também está desaparecida. Os avistamentos são casuais, né? Mas eles continuam acontecendo.
busca de uma criatura que deixou uma montanha de vítimas para trás. O perigo maior pode estar na estrada para se chegar até lá. Meu nome é Fred Morsch, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Na minha jornada à caça do chupa-cabras, no interior do Paraná, está a passagem por uma estrada deserta que abriga fenômenos tão inexplicáveis quanto o surgimento da assustadora criatura. Uma estranha neblina na divisa de Santa Catarina com o Paraná, precedendo fenômenos ufológicos, além da espetacular caçada de 20 anos em busca do verdadeiro chupa-cabras. Oh, listen to my story, I will tell you no lies. How John Lewis did murder. Essa aqui é a Estrada Cornelsen. Ela liga Garuva a Itapoá, em Santa Catarina. E nesse trecho aqui aconteceram vários fenômenos ufológicos. Uma perseguição de luzes sobre os carros, um caso de missing time e até seres humanoides correndo pela estrada. At Adam Springs, no money he brought her, nor other fine things. Well, go with me. Resolvi testar com o magnetômetro algum tipo de interferência eletromagnética que costuma afetar os carros que passam por um determinado trecho de 5 quilômetros da estrada. Mas os eventos dessa natureza ocorrem na sua grande maioria à noite, conforme as pesquisas do ufólogo responsável por analisar os casos da região. Nós temos aqui relatos de testemunhas de mais de 50 anos, né, de avistamento de objetos estranhos. Objetos esféricos, objetos em formato de charuto, objetos triangulares, esferas de luz ou objetos grandes, até do tamanho de um ônibus, entrando e saindo do mar. Mas o que mais me chama a atenção são as naves triangulares. Nós começamos a coletar informações de moradores, pescadores, né? E uma coisa nos chamou a atenção. Todo mundo relatava avistamento de OVNIs, de fenômenos estranhos, de luzes, mas citavam especificamente em um determinado ponto da estrada, junto à divisa de estado. Que é perto da pontezinha, perto aquela da ponte, ali, né, do rio Saíguaçu, que divide Paraná e Santa Catarina. Certo. Nós conseguimos registrar 15 anos de evento. 15 anos 15 anos. Os fenômenos ocorrem, na sua maioria, no período noturno. Esferas luminosas e perseguem os veículos. Muitos deles sofrem de pane elétrica.
Rumo ao local dos ataques do Chupacabra do Paraná, uma única pergunta parecia existir na minha cabeça. A estranha neblina localizada na divisa dos dois estados seria fruto do mesmo fenômeno extraterrestre? Durante nossas investigações, conhecemos uma família em Campina Grande do Sul que estava avistando objetos voadores não identificados. No dia 11 de julho, fomos convidados a participar de uma vigília e por 2 dias consecutivos filmamos um desses objetos. Luiz, em Curitiba, tem um pesquisador chamado Carlos Alberto Machado que fez um documentário sobre chupacabras. E ele cita um fenômeno muito estranho, como se fosse uma névoa. Que eu ouvi falar que existe também esse fenômeno ocorrendo por aqui. Sim, ocorre. Ele já foi testemunhado na BR-101, próximo ao município de Garuva. Né? Na estrada que liga Garuva a Itapoá também há registros. E temos algumas testemunhas que relataram essa estranha neblina na estrada Cornélios. Essas névoas, essa neblina, né, ela já na maioria das vezes aqui na nossa região, ela ocorre junto da manifestação de fenômenos. Certo. Então, ou antes ou depois. Em 1997, o Brasil foi palco de estranhos ataques a animais. E o suspeito predador desses ataques foi rapidamente denominado de chupacabra. Casos similares vêm ocorrendo em países sul-americanos, estarrecendo populações, peritos e pesquisadores. Em 96 teve o caso do chupacabras em Porto Rico, e daí à medida que o tempo foi passando, particularmente eu confesso que eu não fiz a relação com OVNIs naquele período, né? Mas no final de 96, começo de 97, os casos começaram a acontecer aqui próximos a Curitiba, né, onde eu morava. Cerca de 25 quilômetros na região Campina Grande do Sul, Quatro Barras, várias cidades pequenas, né? E aí eu pensei, eu tinha a obrigação de dar uma checada e verificar o que era, né? Bom, a princípio eu procurei a chácara que tinha aparecido na imprensa e eles não estavam permitindo acesso a nenhum investigador, nem repórter, nem nada. Em março de 1995, 8 cabras foram encontradas mortas, com 3 perfurações em seus tórax e todo o sangue esvaído dos seus corpos num povoado de Porto Rico. Moradores alegavam que uma estranha criatura estava ligada às mortes dos animais. Poucos meses após o primeiro ataque, o fenômeno se repetiu em países como o México, Rússia e em muitas propriedades de chacreiros do sudeste e sul do Brasil. A chácara do artesão Carlos Maisna protagonizou o início dos ataques e da caçada a uma criatura desconhecida que matou centenas de animais ao longo de um ano em 3 estados do país. Quais são as características principais que tu enxergou nos ataques desses animais? Apesar de uma distância grande, às vezes de dezenas até centenas de quilômetros, né, entre um ataque e outro, todos os animais apresentavam os mesmos furos pelo corpo, né, as orelhas cortadas, né? Então, os furos na testa, o furo na face, enfim. Isso aconteceu com todas as ovelhas. Eu dei falta pelos bichos pela manhã e saí procurá-los aqui na região. Encontrei eles aqui em cima, aqui, questão de 200 metros da minha propriedade aqui. Mas encontrei eles já bastante machucados, né? A fêmea
que inclusive estava prenha, apresentava um corte simétrico na cabeça, em forma de um quadrado, que retirou todo o couro dela, né? E a ausência das 2 orelhas. Pouco tempo depois, começou a acontecer o mesmo tipo de morte com os animais dos meus vizinhos, por exemplo, foram, acho que umas 20 ovelhas foram mortas, né? Todas tiveram as suas orelhas cortadas, né? Inclusive essas orelhas foram encontradas depois, acredita-se que regurgitadas. A princípio eu procurei a chácara que tinha aparecido na imprensa e acabei encontrando a chácara do Carlos Meias, né? Quando ele soube que os meus animais tinham sido atacados, ele veio aqui comigo, veio ver os animais, tudo. E constatamos que é exatamente o mesmo tipo de ataque. Inclusive uma das ovelhas, faltava esse osso do fuço. Todas as ovelhas, principalmente as ovelhas que foram atacadas, apresentavam 3 perfurações na face, que era uma na testa e uma em cada lado do focinho. Que eu acredito que era uma maneira do animal pegar e derrubar a vítima, né? E além das perfurações, a falta de sangue, que era uma coisa muito esquisita. Uma hipótese que nós trabalhamos, depois que concluímos toda a investigação, é que o sangue estava presente, mas ele não estava sendo visível. Estava presente, mas a parte vermelha não. A parte vermelha é onde está a proteína, onde está o ferro, onde está toda a parte que é rica. Eles separam a parte vermelha do plasma, que o plasma nada mais é do que a água, né, que a gente tem no corpo. Eles perceberam que as fêmeas, elas estavam sendo atacadas e os machos estavam sendo deixados de lado, né? Provavelmente tinha a ver com o hormônio, no caso o estrógeno, né, que é feminino. Não havia sangue no chão, nem na estribaria, onde fosse que a gente fosse procurar, não achava, né? Então, o que leva a concluir que esse animal se alimenta de sangue, se alimentava de sangue, né? E também justifica o que nós encontramos em vários animais, que eram aqueles orifícios como se fosse causado por morcego, que a gente sabe que não é. Quando eu cheguei, os ataques já haviam acontecido há uns 3, 4 dias, e os animais que ainda não tinham sido enterrados, eles estavam como se eles tivessem acabado de perecer. Eram coisas que aconteciam muito estranhas, sabe? Que os veterinários, quando se deparavam com isso, eles não conseguiam encontrar explicação. Eu cheguei numa propriedade que tinha um pequeno córrego e algumas estavam até dentro desse córrego, que seria mais uma razão para que o apodrecimento da carcaça se iniciasse mais rápido, com o sol, né? E elas estavam intactas. As árvores repletas de urubu, mas dezenas de urubu, e nenhum descia. Ficaram semanas nas árvores, ali umas 2 semanas, e os animais mumificando no pasto. Nem os vermes da decomposição se manifestavam no corpo. Existe algum animal que poderia fazer isso, que tu conheça? Que eu conheça, não. Quem estava cobrindo em Campina Grande do Sul era a Secretaria do Meio Ambiente na época. Sim. E eles estavam oficialmente falando que eram cães selvagens ou sussuarana. Eles estavam trabalhando com essas hipóteses e não aventavam nenhuma outra hipótese, né? A sussuarana normalmente ela caça para alimentação, né? O cão selvagem também. Se bem que o cão às vezes ele ataca aleatoriamente. Mas eles quando atacam, eles atacam a anca, a parte de trás do animal, né? A parte traseira. O animal, quando agarra, ele rasga a pele, rasga o couro, rasga a carne. Lacera. Exatamente. Isso era um corte, isso não poderia ser um ataque do animal silvestre, provocar aquele tipo de ferimento. Tu acha que estava tendo uma espécie de acobertamento do caso? Sem dúvida. Se de repente é um assunto que vai gerar pânico, vai gerar medo e gerou, então eu acho que cada um fez o seu papel. O papel da imprensa foi confundir, atrapalhar e ridicularizar, né? Em nenhum momento eles levaram a sério. Para você amontoar os bichos, você tem que fazer isso com os braços. Né, com boca fica difícil, né? Você vê uma sussuarana separando um bicho em cima do outro, né, com a boca.
como é que um animal, né, selvagem vai entrar numa chácara em silêncio, não vai alardar os cães, né? Os cães ficam quietos, consegue matar 88 ovelhas e separa elas em montes. Isso que é mais esquisito. A maioria das pessoas que tiveram um ataque nas suas chácaras relatam luzes no céu. Havia uma inteligência nesse ataque. Perfurações estranhas, falta de sangue, corte de orelha, são características que você não consegue encontrar na natureza como um animal predador comum. Para o ser humano fazer, eram muitos animais para serem empilhados em um prazo de tempo tão curto. Ele tá indo para a esquerda agora. Ele vai aparecer de novo, tá indo para a esquerda. Tá aumentando. Os ataques aconteciam de madrugada e a criatura costumava levar suas vítimas para lugares próximos a uma fonte de água. Havia uma inteligência nesse ataque, porque foram muitos animais, num período de tempo curto para um ataque. Eu e minha esposa, nós estávamos trabalhando aqui, me chamou a atenção uma esfera no céu. À medida que a gente foi pesquisando a morte dos animais, né, essas mutilações, nós percebemos que algumas pessoas estavam vendo objetos voadores não identificados, que até então a gente não tinha encontrado. O interessante é que 2 dias depois Os ataques ocorreram. Bezerra apareceu morto. Então existe sim essa relação. Eu faço essa relação. Com os ataques. Eu faço nitidamente essa relação. E apareceram 2 noites seguidas, né? Em julho daquele ano, bem no ápice dos ataques. Apareceu e eu filmei, né? Filmei praticamente toda a extensão do fenômeno. E nas 2 noites ela fez o mesmo comportamento. Era uma luz apenas e ficou 5 minutos parado em cima dessa chácara. No dia seguinte, eu fui até o local, né? O caseiro me informou que ele viu essa luz em cima da cabeça dele. Ele falou que naquela noite ele perdeu 30 galinhas. Você tinha um objeto sendo filmado, né? E você tinha um ataque naquela mesma noite, naquele mesmo horário, vamos dizer assim, aproximado, né? Com galinhas que estavam dentro das características dos chupacabras. Então, é difícil você não fazer a relação de uma coisa com outra por conta dessas evidências que estavam surgindo. Foram várias pessoas que viram, né? Algumas participaram de caçadas, inclusive, tentaram capturar essa criatura. Batia muito com as características de Porto Rico, né? Que era um animal peludo, né? Grande. 1 metro, 1 metro e pouco de altura, de pele escura. Ele tinha arestas na parte de trás do corpo dele. Olhos grandes, né? Avermelhados. E a gente decidiu botar uma armadilha lá. Vocês que criaram a armadilha. Uma armadilha quadradona, assim, 1 metro por 1,5 metros, por 2 metros, né? Mas tinha o que ali prendendo ela? Era dobradiça de ferro, feita com solda elétrica, tudo. Eu fiz um negócio muito reforçado que uma pessoa não escaparia dali. Nós colocamos numa chácara aqui da região de Campina Grande, do seu Moacir, né? Era bem interessante, o gatilho era que você pisava no chão e ela fechava por trás. E dentro tinham duas gaiolas mais finas, né? Que continham 2 patas que a gente colocou lá. Porque nitidamente o animal entrou na jaula, né? A jaula fechou e ele forçou a porta de dentro para fora, que ela estourou. Pegou a vítima lá de dentro, levou para fora, consumiu ela e foi embora. O bicho escapou da armadilha, acabou rompendo ela. Na parte que ela estourou, estavam esses pelos aqui, ó. Isso tu pegou no chão? Não, no ferro. Estava preso no ferro da armadilha. Ele se esfregou para sair? Né? Na hora que ele forçou a saída, né? Tem a data aqui, ó, 20 de agosto de 97, cara. Para você fazer a análise de DNA, que muita gente me cobra, né? Custa muito dinheiro. Sim. E você tem que comparar ele, você teria que comparar com outros animais existentes na região, né? Que são muitos.
Essa aqui participou foi consequência, né, de uma das caçadas que ocorreram aqui na região. Que ele estava fugindo, né, e ele pisou na lama e deixou essas 3. Os pegados não foram identificados por biólogos especialistas em pegadas, né, que eu levei, eles não conseguiram identificar. Eles chegaram a comparar a princípio com anta, que também tem 3 dedos, né, mas a da anta ela é a mais próxima um dedo do outro, e esses dedos eles eram mais afastados. A conclusão que se chegou pelos órgãos governamentais é que foi um ataque de animal silvestre, se encobriu e acabou o papo. Eles deram a palavra final como cães vadios, essa foi a expressão, cães abandonados, cães de rua, e botaram uma pedra em cima disso. Tu acredita que ele poderia ser um alienígena? Eu não descarto essa possibilidade. Eu acredito que possa ser, sim. Agora, não dá para você afirmar isso categoricamente, porque ele pode também ser uma criatura subterrânea, ele pode ser teve uma hipótese que colocaram até como um inseto mimético, uma mutação da natureza, uma coisa assim. Então, eu não sei o que é. E realmente, até hoje eu não sei o que é. Mas eu acredito que não seja desse mundo. Né? Porque a gente não é dono da verdade, a gente não sabe exatamente o que era aquilo, né? Não dá para afirmar categoricamente. O que a gente conseguiu foi comprovar que ele existe. Né? A gente conseguiu testemunhas, conseguiu pelo e conseguiu pegadas. Se isso não é evidência de prova, então o que seria? Tem uma foto que foi tirada no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Por pescadores. Ela foi publicada no meu livro, foto colorida, e dá para você ver perfeitamente esse detalhe. Né? Anos depois, eu tô aqui no local do primeiro ataque de chupacabras aqui na região de Campina Grande do Sul, no Paraná. Tô apontando minha câmera night shot diretamente pro mato. Vamos ver se eu dou alguma sorte aqui.